Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar os dois fundos imobiliários que eu tenho em carteira e que gosto muito desse fundo e que são os meus queridinhos na minha opinião, tá certo? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas daquilo que eu acredito e daquilo que eu entendo. Tá certo? Gosto desses dois fundos imobiliários e irei mostrar para vocês os dois top fundos imobiliários que eu tenho em carteira, tá certo? Hoje, pessoal, a minha carteira está assim, meu patrimônio, o valor total investido é 15.741, o meu patrimônio total é 15.363 e está aí, pessoal, com uma desvalorização negativa de pouco mais de 2%, 2,40% de desvalorização. Lembrando, pessoal, que renda variável é assim mesmo, você que investe, você que é iniciante, renda variável é dessa forma, tá certo? Então, isso não me preocupa, até porque eu invisto para o longo prazo, tá certo? Então, vamos ao que interessa. Tá certo? Então, eu vindo aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu primeiro fundo imobiliário, é um fundo de tijolo que eu tenho em carteira e que gosto muito, que é o GGRC11. Eu tenho cerca de 50 cotas desse fundo, ao preço médio de 11,19 e o preço atual da cota está em R$ 11, tá certo? Então eu estou aí com uma variação negativa de pouco mais de 1%, quase 2% da minha carteira, tá certo? Então vamos verificar os seus indicativos, tá certo? Então o preço atual da cota hoje está 11,03 e está aí com a variação negativa de 1,34, tá certo? O seu PVP está em 0,98, tá certo? Então o fundo ainda está barato, ainda está barato, tá certo? E a sua liquidez é de 1 milhão. O fundo, pessoal, tem entregado um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,02, tá certo? Então, vamos ver o seu provento, o que o fundo tem entregado todos os meses. Então, você observa aqui que esse mês de julho, a sua Datacom foi 1º do 7 e o seu pagamento foi 8/7 e o mesmo entregou cerca de 9 centavos por cota, tá certo? Então o fundo tem entregado um provento recorrente de cerca de 9 centavos por cota, tá certo? Então é um fundo que eu particularmente gosto muito. Então vamos dar uma verificada no relatório gerencial, tá certo? Do fundo, tá certo? Você vindo aqui no seu relatório gerencial, você observa aqui as suas características do fundo, tá certo? O GGRC11 tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis, predominantemente indústria e logístico. Então você observa aqui que o fundo ele investe em galpões industriais e logístico, tá certo? Com a finalidade de locação atípica, tá certo? Então, o fundo, você vê que a sua característica é a locação atípica de galpões, tá certo? Tanto na área industrial como na de logística. Então, nós vamos ver aqui o seu portfólio, os seus ativos, tá certo, pessoal? Então, você pode observar aqui que o fundo, ele tem como galpões alugado para Ambev, tá certo? Ambev. Então, aqui você pode observar aqui ativos imobiliários, todos os ativos imobiliários do GGRC11 tem contrato atípico. Então, observe aqui que os galpões são alugados para Ambev, Erig, tá certo? E lojas americanas. E aqui, pessoal, é um ponto de atenção, tá certo? Então, o fundo aí tem aí no seu portfólio as lojas americanas, tá certo? E se você observar o aluguel é de quase 2 milhões. Então, atualmente as lojas americanas têm pagado direitinho, mas fica um ponto de atenção em relação a isso, devido
os últimos acontecimentos da loja Americanas, tá certo? Então eu gosto do fundo, mas fica esse ponto aí de atenção devido aos escândalos, devido às fraudes que têm acontecido. Então observe que o valor maior em dinheiro alugado é da loja americana de cerca de quase aí 2 milhões de reais, que é um bom dinheiro, tá certo? Mas no momento eu gosto do fundo, tá certo? Continuo aí, vou continuar aportando e aumentando a minha posição no fundo, tá certo? Então é um fundo que eu gosto muito, que é o GGRC11, tá certo? Então gosto muito do fundo. E o outro fundo que eu irei mostrar para vocês é o Gari 11, também, que é um fundo de tijolo que eu particularmente gosto muito, e tem cerca de 200 cotas desse fundo, tá certo? Ao preço médio de 9,06, tá certo? E o seu preço atual é de 9,02. Então eu estou aí com uma pequena desvalorização de 0,44, tá certo? Em valor em real, tá certo? É cerca de R$ 1.800 investido, tá certo? Então vamos dar uma verificada nos seus indicadores, tá certo? O seu valor atual da cota está em 9,04, está aí com a variação para cima de 4,63 e o seu PVP é 0,95, ou seja, o fundo ainda está barato, tá certo? E eu espero que ele continue assim abaixo do PVP, abaixo de 1%, e tem uma ótima liquidez de 5 bilhões, tá certo? O mesmo, pessoal, tem entregado um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,33. Então vamos dar uma verificada aqui no seu provento, o seu proventos, tá certo? Então, se você observar aqui, pessoal, o fundo ele tem entregado um dividendo de cerca de 9 centavos também. A sua datacom aqui foi 28/6 e o seu pagamento de julho aconteceu no dia 5/7, tá certo? Então é um fundo que eu gosto muito, tá certo? Ele tem aí cerca de 25 ativos no seu portfólio, tá certo? Com cerca aí de quase 15 anos de contratos, tá certo? Então é um fundo que eu gosto muito e que pretendo aumentar a minha posição também no mesmo. Hoje eu tenho, como eu disse, 200 cotas desse fundo e gosto muito desse fundo, tá certo? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Para que eu possa gravar mais vídeos educacionais e mostrando daquilo que eu acredito da minha carteira. Então, pessoal, eu estou aí rumo aos 20k, entendeu? Então, logo, logo eu irei chegar aí aos 20 mil, tá certo? Com os aportes. E esse mês de julho eu já fiz um aporte no valor de 449 e tudo indica que ainda essa semana eu irei fazer o meu segundo aporte no mês de julho. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu? Um abraço, fui!